9h23, bom dia para você, obrigada pela sua companhia, audiência, programa Temática ao Vivo, entrevista especial, já tinha anunciado, mas agora de um jeito todo especial, porque para nós é muita honra, muita alegria, uma rádio de comunidade, uma rádio que tem uma sinergia com o homem e as mulheres do campo, a gente fica assim feliz de poder contar uma história que não é só mais agora uma história oral que passa de geração para geração, de pai para filho, para netos, né, para noras, para cunhados. É uma história que se perpetua a partir de uma obra literária. E a história de um dos empresários aqui de Caxias do Sul que certamente merecem essa honraria, o seu Nadir Risse. Para contar essa história, a gente reuniu aqui quem escreveu, né, a pessoa que pesquisou, escreveu o livro, a empresa que fez isso, que é Legado, representada aqui pela Valquíria Vita. Oi, Val, bom dia. Bom dia, Tudo bem? obrigada por me receber. Obrigada também. A Legado, aliás, tem contado histórias de muitos empresários, famílias, tem histórias bem interessantes, depois a Val vai nos contar. E aqui presente o filho que foi quem teve a ideia de registrar, né, em livro, né, não deixar essa história se perder, o Ricardo, um dos 3 filhos do seu Nadir Risso. Ricardo, seja bem-vindo, bom Bom dia. dia, obrigado por receber a gente aí, mas eu acho que foi uma ideia de nós irmãos, né, e escrever a história do meu pai e deixar em vida isso, né? Que bacana, bacana. Eu lembro que há um tempo atrás, né, numa entrevista especial, o seu Nadir veio, o Ricardo veio, e a gente estava dialogando sobre essa história que é uma história que se funde também com a questão agrícola aqui em Caxias do Sul, né, o setor agro muito forte na região, com a Agrimar, né, com o seu Nadir na Agrimar. Mas o seu Nadir não é só um homem da Agrimar, né, é um homem que está como uma das forças vivas de Caxias do Sul. Talvez, eu não tô aqui me arriscando, tá, Nadir perdão, Nadir não, Ricardo e Valquíria, a falar, quem sabe, um dos últimos remanescentes de uma geração dos grandes, né? Dos grandes homens que fizeram Caxias do Sul acontecer. Não sei, É que posso... deixaram muitas, e estão deixando histórias, né, um legado para a gente continuar esse trabalho, né? Eu acho que com Interessante. certeza meu pai fez, para a agricultura de Caxias, com certeza ele fez a transformação e a agricultura de Caxias é o que é, passando pelas mãos do meu pai. Ricardo, me conta um pouquinho antes da Val falar do livro, que foi recentemente lançado, foi agora em março, né? Em meados de março, teve um lançamento da obra, uma tiragem que começa com 300 unidades, mas já viu-se que é pouco, né? E que nasce com essa ideia de perpetuar. Mas, obviamente, vocês, como filhos, Ricardo, já ouviam parte dessa história para poder achar que ela merecia um livro. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia, assim, daquilo que vocês veem no pai de vocês. Eu acho que pelo meu pai ter, a gente usou o objetivo dos 56 anos que a gente completou agora da Agrimar, dia 15 de março, contar um pouco da história, da trajetória empresarial do meu pai, né? E aí muitas histórias, como eu convivi muito com meu pai, eu vi o dia a dia nosso, estar junto, né? Tinha muita coisa, né? Porque de vez em quando a gente dizia, pai, conta aquilo, conta aquilo, conta aquilo. Então, só que um dia vai se terminar isso, né? Então, nada melhor do que a gente poder traduzir um pouco disso num livro. Uhum. E toda vez que a Valquíria fez várias entrevistas com ele, né? Uhum. E toda entrevista que conversava com ele tinham novas histórias. Sim. Toda Acho, vez... acho que nem ele lembrava, foi Não, lembrando, né? muitas. A gente foi resgatando muita coisa, muita história do passado, né? E presente, passado e presente, né? E toda vez que a gente conversava, surgiu uma história nova, né? Até a gente brincou de, bom, já temos matéria para fazer Sim, a uma segunda segunda edição, né? No dia que a gente não imaginava, a gente fez para os amigos, para alguns funcionários e para alguns amigos do meu pai, né? E para a E família, para a né? família, né? E a gente não pensou que fosse uma procura por pessoas quererem ler a história do meu pai. E E isso tem nos deixado muito contentes, né? contente, né? Ricardo, deixa eu aproveitar, Val, já vou te permitir contar toda a história, fica tranquila. Tranquilo. Essa foto aqui da capa do livro é uma foto muito bonita, emblemática, e algumas pessoas que se relacionam com a Agrimar, né, com a família Risse, sabe que entre os presentes que o pessoal costuma dar para os seus clientes, fornecedores, sai do trivial, né? Sai daquelas coisas costumeiras que a gente costuma saber que são brindes tradicionais, né? Com papelaria, com caneta, com coisas que são
úteis também, mas vocês fizeram em várias edições brindes que são azeite, né? O Isso. azeite de verdade, né? Azeite de oliva, e com a imagem do seu Nadir. É. Me parece aqui, Ricardo, que vocês também se identificam com esse DNA, que é o DNA do pai, transportado para os negócios da empresa, que se traduz em várias formas, né? Mas essa identidade dele sorrindo, me parece que ela diz muito sobre vocês. O que diz sobre vocês? Acho que isso aqui mostra o meu pai, né? O sorriso dele. Sim, essa capa, ele assim, É. é como ele é mesmo, assim. Ele ali Essa na capa é na terra, chácara, onde ele tem na chácara. 99 pés de parreira, né? Nossa, Então ele cuida isso como um filho. é verdade. É o quarto filho. É. E essa questão dele estar sorrindo, assim, quem É. conhece o Nadir sabe que ele é essa pessoa acessível, sabe? Acessível. Fácil de conversar. Ele é envergonhado, né? Mas depois ele começa a se Sim. soltar, né? Hoje ele não tá aqui porque às vezes ele gosta de fugir um pouco do microfone e aí Sim. eu acho que é de família isso. Não, você não é de família, né? O seu Nadir, ele é avesso aos microfones, a gente sabe disso. Se ele puder colocar outra pessoa, ele coloca. Que é um pouco também um jeito de estar no negócio, que é permitir que as outras pessoas façam, né? Val, vamos deixar. Verdade. Eu vi que o Ricardo tá bem emocionado hoje, né, Ricardo? Ok, vamos deixar ele viver essa emoção que é bacana também. Me conta um pouquinho de que você descobriu como jornalista que é, profissional da escrita, e que se traduz no livro sobre essa história, dessa história de protagonismo, essa história de um homem Sim. do campo, essa história de transformar um pequeno negócio numa grande empresa como é hoje a Agrimar, talvez uma das principais no ramo dela, né? Sim, sim, eu acho que agora tu recebeu o livro, tu vai ler, talvez tu tenha essa mesma constatação, e talvez tu concorde com isso, Ricardo, que eu acho que tudo tem a ver com o começo da história, com o começo do Nadir, que ele é lá da comunidade Nossa Senhora da Salete, de Forqueta, né? Forqueta, bem do interior, ia pra escola de pé descalço, ele conta até que ele ganhou um tamanco, aquele tamanco de madeira, que inclusive eu não sabia como era esse tamanco, e ele disse, nossa, Valquíria, como assim, tu não sabe como é que é um tamanco? E daí ele me explicou bem como é que eu deveria descrever no livro, enfim, então uma infância ali que ele já trabalhava, ele ia pra escola, mas ele também desde criança, Desde né, já criança. trabalhava com os pais, com o Meu irmão, avô era do interior, né? Sempre foi do interior, né? Da então, onde que era a localidade? Nossa Senhora da Salete aqui em Forqueta, né? isso. E sempre tudo muito manual, sabe? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, tanto na história dele quanto de outros biografados, como a vida era muito mais difícil, assim, fisicamente mais difícil, principalmente para quem trabalhava no campo. Então, por isso que eu digo que eu acho que tem tudo a ver com o começo da história, porque passaram muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço, e ele foi percebendo que a vida Essa do dificuldade colono, fez né? com que ele tentasse buscar a melhoria Isso. para o agricultor, Para os né? outros agricultores. Enxergando os pais dele, né? No Então, interior. baseado na experiência que ele teve, que ele viveu mesmo, ele foi pensando em soluções, e daí foi surgindo as empresas que depois foram se multiplicando, sempre tentando deixar a vida do agricultor mais fácil, né? Então, isso que eu achei interessante, que foi uma pessoa que viveu toda essa transformação ao longo de todos esses anos e que conseguiu ir acompanhando as mudanças do mercado sem perder essa proximidade com os clientes, assim, do campo. E isso ele fala bastante no Bastante. livro, né? E para vocês também Também. de quanto ele acha importante estar próximo. Ele não é aquele cara que fica lá atrás da mesa, Não, atrás do computador, nunca. nunca. É tá próximo, tá lá, tá visitando, tá conversando. E ali no dia do lançamento, quando a gente entregou os livros, ele autografou e eu estava sentado do lado dele, eu pude ver o quanto as pessoas gostam dele e valorizam essa história justamente porque é uma história que tu se identifica, né? Muita gente se identifica da jornada da pessoa que foi crescendo E através muita do história trabalho, nova né? apareceu ali, né? Sim, muitas coisas novas, como, os filhos falaram, algumas coisas eles sabiam, algumas nem sabiam. Então, isso é o que eu acho bom do livro, é a gente juntar tudo para que fique ali registrado para toda a família e que essa memória não fique só na cabeça do Nadir, ela possa atravessar o tempo, pensando 20, 30, 40 anos, a história ainda tá ali, principalmente registrando esse mundo que era completamente diferente, que eu acho que os jovens de hoje não fazem nem ideia de o quão difícil era, né? Então, importante ter isso escrito. Quais histórias, ou pelo menos uma, Ricardo, que tu não sabia e que agora sabe por causa do livro? As próprias cartinhas que ele escrevia para minha avó, que ele tinha guardado. Nós não conhecíamos, conhecemos agora.
Sim, na E época que ele ele estava escrevia no... as cartas por quê? Porque estava Porque ele estudando ficava fora? ele ficava no internato em Uhum, Anarec, e a minha uhum, avó morava lá no interior de Forqueta. uhum. Então, a viagem de Forqueta, da casa dele até Anarec, era um dia de viagem. Então, para ele poder pedir alguma coisa, ele escreveu uma carta. E essas cartas, acho que a minha avó depois acabou entregando para ele e Guardando, ainda e bem ele que ela guardou. Meu guardou, pai né? guarda muita coisa, né? Isso. E aí a gente acabou descobrindo essas cartas que ele tinha guardado. Qual era Então, o teor das cartinhas? Que a curiosa. gente reproduz duas das Pedindo até cartinhas laranja, aqui. pedindo Isso. comida. Pedindo um tênis, alguma Ah. coisa que ele precisava, e sempre dizendo isso. E eu lembro que eu até dei umas choradinhas quando eu li essas cartas, porque eu li todas. Então foi assim: entrei na infância do Nadir. Sempre dizendo o quanto ele estava com saudades, dizendo: não esqueçam que eu tô aqui, não esqueçam de mim, porque é uma coisa muito marcante, né, para uma criança que sai da casa dos pais e tá num internato ali alguns anos Que idade ele tinha longe, nessa assim. época, mais ou menos? Acho que eram 13 anos. Uma criança, Era uma literalmente, Sim, né? criança, bem né? pequeno. Ele E ficou era a 3 primeira anos, vez né? fora de casa. E ele ia para casa 2 vezes por ano só, né? E os padres eram super Muito rígidos, rígido. assim, até tem uma parte que ele conta que ele queria sair um dia para ir na festa de Nossa Senhora da Salete, que só acontece uma vez por ano, É, e o padre não não deixou. deixou ele. Então eles eram super, Rígido. assim, eram Uhum. É um muita regime rigidez. militar. Sim, Uhum. É. Que interessante, É. né? São coisas que realmente a Val disse que se identificam, as pessoas se identificam porque traduz a história de muitas pessoas, de muitas sim. famílias, né? Uma coisa que eu acho surpreendente, e a gente tem visto em vários, ou obras, né, de biografados que a gente conhece, que já existem, Raul Randon tem, É. Paulo Bellini Tem. são pessoas assim que a gente percebe que, por isso que eu falei, né? É uma era de grandes, É. grandes empresários que Uma era de transformaram. ouro. Era de ouro, né, do setor privado, certamente. E o seu Nadir está aqui para contar essa história, né? Tem outros que não já estão mais É, aqui, né? E o que eu quero dizer é que cada um com a sua peculiaridade. Eles tinham coisas em sem dúvida. comum, mas a peculiaridade às vezes é diferente. No seu Nadir é essa coisa fraterna, né? Embora avesso aos microfones, etc., o sorriso revela essa fraternidade, esse olhar, esse jeito mais carinhoso no fazer. Né? Como que isso se traduz nos negócios, Valquíria, por exemplo, do seu Nadir? Como é que começa isso? Porque é um fio, né? É uma É, característica que é dele, né? é. sim. Nos negócios ele é diferente. Meu pai sempre foi É. muito rígido, muito frio, Sério, muito mais Ele consegue sério. separar. total. Sim, Meu sim, pai, quem eu conhece ele sempre digo sabe assim, meu isso. pai do portão para dentro é uma pessoa, do portão para fora ele é outra pessoa. Quando ele se transforma como um homem de negócio, ele é totalmente diferente de uma Do pessoa que ele é pai. do pai. Sim, ele é um Ele é um empreendedor empreendedor mesmo, no nato. sentido de estava sempre ligado no que estava É, acontecendo e meu, foi mudando junto com como as é. coisas foram mudando muito, eles foram Meu pai é muito mudando, a empresa muito inteligente, ele também. enxerga as coisas muito longe. Então, o meu pai é bem diferente da pessoa de casa e da empresa. Até a gente gravou uns vídeos também que estão no YouTube e a gente coloca um QR Code no fim de cada biografia, e do Nadir também, que é para quem quiser ver ele dando alguns conselhos. Então, ele dá conselhos para os mais jovens e ele dá conselhos para também quem quer ter empresa. E basicamente é aquela coisa que não é segredo, e ele mesmo fala isso e falou no lançamento: "Gente, não é segredo aqui 56 anos de Agrimar, é trabalho, Trabalho. sabe, é trabalho, é esforço, é acordar cedo", ele diz: "O sol nunca me pegou na Na cama, cama. sempre acordou antes do É, sol". é, Então foi um esforço todo dia, há muitas décadas, e eu acho, mesmo que seja uma coisa que a gente já ouviu falar de outras pessoas, eu acho sempre importante reforçar, porque às vezes a gente acha que talvez algumas pessoas têm mais sorte, têm mais não. oportunidades, mas acho que nesses casos aqui Tra- realmente foi um Uma esforço dedicação, 100%. trabalho, resiliência, né? Porque se passou por muitos momentos muito difíceis, né? Como se passa toda hora. O empresário no Brasil, ele é assim, né? Uhum. Então, Sim, mas eu acho que o meu pai sempre foi um cara positivo, né? Ah, amanhã, sim, porque aconteceram várias dificuldades. E se dificuldades. fala isso no livro É, também, não foi uma história perfeita, não, não. lógico, mas ele fala sobre isso e o que eu achei legal é que ele sempre reconheceu a importância da Lourdes na Ah, vida minha dele, mãe. É, da esposa, que teve com ele ali, é, eles também se é, conheceram em Salete, estiveram juntos junto a vida desde então inteira. e é a Lourdes que É, faz assim tudo para ele em tudo. casa, cuidou dos filhos, É, manteve a casa acontecendo e os 3 é. filhos para que o Nadir pudesse estar Pudesse trabalhando, trabalhar. correndo, E minha mãe viajando. sempre foi muito parceira nisso, né? Sempre do lado dele, né? Porque meu pai não sabe onde tá nada dentro de casa, né? Então, ele subir, minha mãe sabe o que que ele quer. Então, eu acho que até hoje.
né? Então, acho que isso é É uma relação de uma relação de parceria, Sim, né? até o parceria de... café, tu vai ver que ele tá é, sempre com a térmicazinha dele, porque ele disse que o ela faz café o da café Lourdes é todos os muito melhor. dias para ele. Ele leva o Ninguém, café. ninguém substitui o Não. café da Dona Lourdes. Ele leva ao meio-dia, quando ele tá aqui, ele leva para casa. Minha mãe bota em banho-maria, esquenta o café para ele levar quente de novo à tarde. Então, isso é uma coisa que... Sim. E tem um É, capítulo só chamado Lourdes, que é justamente para fazer essa homenagem de mostrar o quanto isso é importante nessa história, que é algo que eu sempre faço questão de reforçar. A gente faz bastante livros de mulheres, mas nos livros de homens eu sempre acho importante o capítulo da esposa, porque elas não estão hum, nem atrás, elas estão do do lado. lado, né? Que Sempre ao lado interessante de isso. um grande homem tem uma grande mulher, né? Não Sim. há dúvida. Gente, deixa eu perguntar para você sobre essa questão assim das dificuldades, né? A gente sabe que todos os grandes empresários passaram por dificuldades que são comuns em qualquer negócio. Questão da instabilidade econômica, a questão dos incentivos ou falta deles, a questão macro política do país, do estado. A gente sabe de tudo isso. Mas na agricultura tem coisas que são muito típicas. Por exemplo, o clima. A gente sabe que como é que tu vai fazer numa época em que a meteorologia não era tão forte como é hoje, né? Como é que era lidar com isso, as especificidades dos desafios que foram do setor da agricultura, do agro? Acho que no passado o clima ele era muito mais regrado, né? Você tinha as 4 estações do ano mais bem definidas, né? E na época você tinha até próprios negócios eram, você tinha mais margens para trabalhar. Hoje, se nós pegar o próprio Rio Grande do Sul, hoje nós estamos vivendo o 6º ano de seca no Rio Grande do Sul, né? Então, e nosso, a agricultura é uma indústria de céu aberto. Então você planta, muitas vezes sem saber muitas vezes não, sempre sem saber a que preço vai vender e Uhum. para quem vai vender. Tirando as culturas de soja, milho e trigo, que você tem uma cadeia um pouquinho mais organizada. Mas a nossa região ela é uma região de hortaliças e fruticultura, né? Então você colhe e você não sabe o preço. Você entrega a uva, você tem um preço base, mas você não sabe quando vai receber. Então eu acho que o Rio Grande do Sul ele passa por um momento, parece que a gente está no olho do furacão, né? Nos 6 anos, a nossa própria fronteira, novamente colhendo pouco grão, né? Isso enfraquece a atividade da agricultura, né? Eu acho que o grande problema da agricultura no, no momento é o clima, né? Uhum. Eu tenho usado um outro ditado dentro da empresa, que a gente tem vivido um efeito Monjaro-Ozempic, né? Hoje nós temos uma grande fatia da população hoje usando canetas emagrecedoras. E isso tem tirado o apetite das pessoas e feito as pessoas, inclusive, beberem menos bebida de álcool, vinho, cerveja, né? E isso tem afetado a agricultura, porque o consumo diminuiu, o consumo nos restaurantes diminuiu. Então eu acredito que isso também tem um efeito muito grande dentro do nosso negócio. Olha que Muito interessante, interessante, porque bem mostra interessante. como tudo está É interligado, né? Não tinha verdade. pensado nisso. É verdade, também não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. Voltando ainda à questão, né, do legado, a tradição do seu Nadir, obviamente que perpassa pelas relações familiares, pelo aquilo que é legado que ele recebe, né? O livro conta o legado do seu Nadir, mas o seu Nadir recebe um legado, né, quando se passa o bastão da sua família, que é o amor pelo campo. E hoje a gente tem muito, Ricardo e Val, a dificuldade da evasão, da sucessão familiar no meio rural, né? Então talvez tenha-se mais tecnologia e tudo mais, mas tem que quase que convencer as pessoas a viver e gostar da atividade do Sim, campo, porque ela é, querendo ou não, porque trabalhosa, preci né? mas E é uma atividade precisa. que precisa, né? O que que o livro conta sobre esse jeito de olhar o mundo, que é um jeito mais rural? Eu acho que exatamente isso, de o quanto as coisas foram mudando e hoje é mais difícil mesmo convencer com que as pessoas mais jovens fiquem ali, mas justamente puxando para esse lado de que isso é necessário, a gente precisa, né, desse trabalho no campo, é essencial para nós. E hoje ele não precisa ser mais tão pesado, tão difícil como era uma vez, graças a toda a tecnologia que a gente tem. Acho que essa é a mensagem desse livro, assim, ainda há espaço, ainda há necessidade do trabalho no campo, mas existem algumas facilidades que antes não existiam, né. Hoje, se a gente andar pelo nosso interior, né, o de Caxias, de Farroupilha, de Flores da Cunha, de São Marcos, toda a nossa serra, né, a gente vê um interior pujante, né. Então isso tem feito muito as novas gerações ficarem
ou voltarem para o campo, né? Uhum. Hoje a grande dificuldade do produtor, como nós enfrentamos na cidade, é a falta da mão de obra. Então, os programas sociais hoje têm feito com que as pessoas tenham menos vontade e menos necessidade de trabalhar. Então, eu acho que hoje a nova geração, né? A empresa tem 56 anos, nós já estamos lidando com a segunda ou terceira gerações, dependendo da situação na agricultura, né? De mudança de sucessão, né? E a dificuldade deles é fazer com que não eles fiquem lá para trabalhar ou trabalhar mais, mas sim as pessoas irem lá para ajudar, não ajudar, né? Trabalharem no campo, na colheita, no plantio, no preparo de solo. Então, acho que essa é a grande dificuldade que hoje a gente, que o agricultor enfrenta. Hoje o filho ou muitas pessoas voltaram da cidade para o interior por qualidade de vida, por resultado, por uma série de... Que interessante, né? Eu fico aqui pasma, né? Como tem história para contar. Eu vou pedir licença aqui ao Ricardo, à Valquíria Vita. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente volta para encerrar essa entrevista que se traduz, né, dentro de uma obra escrita, o livro Nadir Pedro Risse, Semeando o Trabalho e Colhendo História. Não é um livro para ser vendido, né? É um livro legado, é um livro para a família, para clientes, etc. Mas como muitas pessoas querem saber, querem ter acesso, querem conhecer a história, a gente já vai voltar com esse gancho aqui também. Então não sai daí, a gente volta na sequência. Tua rádio. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. 9h45. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. A diversão começa com uma boa visão e a educação também. A Ótica Martinato possui uma linha completa em armações infantis e infanto-juvenil para essa volta às aulas. E as condições de pagamento sempre as melhores. À vista com descontos especiais ou a prazo no cartão em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 9h48 de volta, este é o programa Temática ao vivo pelo rádio e também em live no Facebook, conversando com o Ricardo Risse, Valquíria Vita. A Valquíria representa Legado. Legado é uma empresa de... Valquíria, explica melhor, porque eu vou ficar aqui me enrolando. Legado é? Eu chamo de uma empresa de registro de memórias. Pronto. Memórias pessoais, então eu entrevisto pessoas públicas, como o caso do Nadir, mas também não públicas, pessoas do dia a dia, então qualquer
qualquer família que quiser registrar a história dos seus pais, dos seus avós, quer eles estejam vivos ou já tenham partido, a gente faz esse registro da história de vida da pessoa para que fique para futuras gerações e para que quem tiver interesse em ler essas histórias, esses desafios, toda a resiliência, tudo que a pessoa superou, a gente registra em um livro digital e um livro físico também. Aliás, 100 obras já feitas pela Legado, né? Isso, agora nos últimos dias a gente chegou a 100 livros entregues, então tanto de biografias, que a gente chama, perfis póstumos, livros de casais, alguns livros institucionais também, e chegamos a 100. Uma marca maravilha. muito surpreendente. Livros institucionais, para mim, são muito bacanas. Acho que a gente deve ter, até por uma questão de transparência. Mas quando se coloca os empreendedores, para mim, eu acho tão sensacional. Final de semana, a gente conversava aqui na Dica de Leitura com a Maria Helena Lacava. Ela indicava um livro de um empresário, uma biografia, né, de um grande empresário. E nós estávamos conversando como, por exemplo, as faculdades de economia, de administração, por vezes, não indicam essas biografias desses grandes. Deveria indicar, né? Sim. Porque aqui tem muito aprendizado, meu Deus do céu, né? Sim, e dos pequenos, dos médios também, né? Sim, quando eu falo grandes empresários, não é o tamanho da empresa, é o tamanho do empreendedor. Sim, muito, muito a Pessoa. ensinar. A como pessoa. Nadir. Uhum. É a pessoa, né? E eu aprendo muito com eles, assim, acho que o meu trabalho é um trabalho bem intenso, né? Porque são muitas entrevistas e tem muitos livros acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tenho essa sorte, esse benefício do trabalho, que é aprender muito com todos eles, porque são todas pessoas muito mais velhas do que eu. Eu tô fazendo livros de pessoas de 100 anos de idade. Tem 2 que já têm 100 anos de idade. Então, para mim é um prazer sentar com uma pessoa que já viveu um século e ela poder me contar coisas de Getúlio Vargas, sabe? Assim, eu vi Getúlio Vargas em Caxias do Sul, umas histórias assim fantásticas. Então, dá para aprender muito e eu tento muito passar esses ensinamentos no livro também, na voz da pessoa, porque a gente escreve em primeira pessoa. Aqui no livro, né, do seu Nadir Pedro Risse, Semeando o Trabalho, Colhendo História, tem um capítulo que se ocupa da infância, né? E a infância do seu Nadir contada por ele mesmo, né? E aqui no início do capítulo diz: desde pequeno sempre fui uma pessoa introvertida. Não falava muito e essa característica me acompanha até hoje, apesar de toda a experiência de vida que acumulei. Falar ao microfone, por exemplo, foi e continua sendo um grande sacrifício para mim. Nunca gostei de estar sob os holofotes, embora algumas vezes tenha sido necessário. Meu jeito era mais quieto, tranquilo. Eu era um observador. E aqui se revela um pouco da essência do seu Nadir, né? A pessoa que observa e quem observa aprende. Sim. E quem aprende faz, né, Ricardo? Ricardo, pra gente chegar aqui no finalzinho, o livro é lindo, maravilhoso, eu sei que foi a ideia, eu disse que era a ideia do Ricardo, mas o Ricardo que é dos 3 filhos, né, o seu Nadir teve o Ricardo, o Roberto e a Patrícia, né, são 6 netos dessa união com a dona Lourdes, e Negócios Pujantes, né, que também são filhos dele, sem falar nas parreiras, também são filhos Também. dele, né? Como é que você faria, assim, uma síntese do que você vivenciou, Ricardo, a partir dessa construção do livro que conta a história do teu pai? A história de vocês, a história do teu pai é a tua história também, né? Eu acho que nem eu estava comentando antes, né? E se fosse para deixar alguma coisa hoje, eu deixaria quem puder que faça em vida, né? Porque é importante que a gente possa traduzir tudo que essas pessoas têm e elas contarem a história e elas poderem viverem a emoção da história, viverem a emoção do assinar um livro, né? Uhum. Dele. Autografar um Que livro. Sim, sensacional. personalizado para cada uma das Personalizado pessoas pra que cada estava um. lá, ele Bah, fez uma dedicatória para diferente. cada um, né? Então, a Valquíria teve que ajudar, porque no dia a gente convidou algumas pessoas, sem dúvida, mas a gente não imaginou que ele autografou 97 livros. Então, ele estava exausto. Sim. 3 horas, que era para ser 1h30 no máximo. 3 né? horas, porque ele não só autografou, ele conversou Conversou com com todo todo mundo e mundo, lembrava coisas de todos, né? assim, foi muito Então, legal. quem puder, que faça isso para que fique para a eternidade, né? E certamente vocês da família, assim como o próprio biografado, no caso que seu Nadir, lembrou de coisas que talvez ele não lembraria, assim, no Com dia a dia. certeza. Vocês com também... Nós também, né? Muita coisa, eu acho que nos uniu mais a família também, né? Porque a gente precisou participar de algumas coisas, né? Eu acho que isso é muito importante porque pai e mãe estão aí ainda, né?
Vamos aproveitar. Sim, valorizar essa Valorizar. presença, né? Eu achei bonito também, os netos estavam todos lá, estavam todos com a mesma camiseta, ficaram até o fim do evento e todos fizeram questão de deixar o seu relato. Então, no fim do livro tem relatos de familiares, de amigos e tem de todos os Os netos e netos. o quanto esses netos veem nesse voo uma referência, sabe? Então, pra mim, essa é sempre a melhor Por parte do mais livro, brabo que ele os seja, né? Porque meu relatos. pai não é o simples, né? Só sorriso, né? Meu pai é muito bravo. Sempre foi, né? Eu acho que isso é uma marca marcante do meu pai para os netos, né? E os netos respeitam muito ele, isso. Sim. Eu acho que tu ser vô e tu saber que teus netos te admiram, sabe? É. Isso, E incrível. ouvir deles E ouvir isso, né? deles, né? Sim. Não, uma coisa realmente genuína, assim, tu sentia que era uma coisa real que eles estavam escrevendo ali. Foi muito É. bonita essa parte. Vocês vão colocar o livro em algumas bibliotecas, por exemplo, assim, para que as pessoas possam ter, a comunidade possa ter Nós acesso? nunca pensamos nisso, né? A gente até comentei, teve um fornecedor nosso de São Paulo que tem uma biblioteca na empresa e que solicitou o livro para deixar na biblioteca, né? Uhum. E Ele então, fica no arquivo histórico, se alguém quiser ter acesso, e na biblioteca pública sempre fica um exemplar da Legado, assim. Uhum. Mas até a gente estava comentando para quem quisesse adquirir, como o livro não está sendo vendido, mas aí entrar em contato com a Agrimar ou com a Legado mesmo e a que gente hoje nós temos até a escolinha que meu pai estudou, né? Sério? Sim, ela tá aqui. E quem for a Nossa Senhora da Salete, né? Tá aqui a foto, é a Olha. original. Olha aí, A ó. foto onde ele Sim. Estudou. estudou. Inclusive, ele cita a professora preferida dele, a Jandira Risse, que também é coincidentemente, uma biografada da Legado, que também está registrando as Olha. memórias. Porque a Jandira era super jovem quando ela dava aula, foi assim, Aula. o primeiro emprego dela. Então, ela foi prof do Nadir e ele fala com muito carinho dela, assim, que Prof ela que era prof. alfabetizou. Alfabetizou o Que Nadir e os outros sensacional. alunos lá do interior, Do que ela interior. disse que os alunos chegavam, não sabiam, né, nem Nada. segurar o lápis, assim, era a primeira vez que estavam na escola. E ela ali, bem novinha, ensinou esses alunos. Então, ela tá citada no livro também. Acho legal, porque às vezes tem umas conexões, assim, entre as histórias. Sim, na verdade, o mundo é pequeno, né? É O muito mundo é pequeno, é. pequeno, né? Ricardo, para fechar, uma mensagem que fica, eu sei que foi escolhido aqui uma frase muito bonita. Não sei se a frase foi escolha da Legado ou do seu Nadir, do Antônio Machado, a poesia. Foi de Sim, quem? eu que escolhi porque Quem eu achei que escolheu? tinha a ver com a história dele, né? Muito bonita, que é caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. É um trechinho de uma poesia maior, mas é muito bonita, né, do Antônio Machado. Que as coisas vão acontecendo Vai enquanto tu acontecendo. vai Vai fazendo. fazendo, né? Então, acho que a gente continua caminhando, né? Caminhando para frente, né? Eu acho que isso, meu pai sempre ensina os nossos filhos, a família, a empresa, que meu pai tem um jargão, né? Pé na tábua é fé em Deus. Ah, boa. Eu ia boa. dizer isso, a gente até usou no dia do lançamento no fim, lá no vídeo Pé na Tábua, fé em Deus, que é o que independente fala do sempre. momento, ele usa esse jargão aí. Eu acho que ele cabe para qualquer coisa. Ficou para ti também. Bacana. Obrigada pela presença representando a agradeço. família, viu, Ricardo? Val, para fechar. O que fica? Justamente eu ia citar o Pé na Tábua, fé em Deus, porque isso realmente nos marcou ao longo desse processo, e quer seja Deus ou o que você acredite, ou o que seja em si mesmo, mas eu acho que é isso, trabalhar, acreditar, não desistir. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho do homem do campo, né? Que a gente comentou, das chuvas, da neve, de tudo que acontece, que a gente sabe que precisa ter resiliência ali. Mas eu acho que isso vale para todas as outras áreas, assim, para nossa da comunicação também. Nunca deixe de plantar, que é uma frase que eu gosto muito, assim, mesmo em momentos difíceis, sempre seguir em frente e com fé mesmo. E pé na Com tábua. pé E na pé na tábua. tábua. Coragem. Gente, obrigada pela participação, pela presença aqui. Eu preciso encerrar porque eu tenho um compromisso.